Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Certo dia um homem esteve aqui. Convidamos agora a nossa irmã Tânia para a exposição da noite e desde já agradecemos mais uma vez pela sua colaboração preciosa. Muito obrigado, hein? Obrigada. Boa noite a todos.
Que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente na nossa vida. Ah, essa música emociona, né, gente? Essa música é linda, linda. E hoje eu vou falar o tema sobre transformação moral. E a transformação moral é a doutrina de Jesus. É o que ele veio trazer para nós, o sentimento do amor, o sentimento da igualdade, o sentimento da humildade, da piedade, da misericórdia. E quando nós falamos em transformação moral, nós nos sentimos um pouco amedrontados, porque é muito difícil fazer essa transformação moral. É muito difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos e tentar corrigir os nossos erros, mudar os nossos comportamentos, prestar atenção em nós. É muito difícil a gente puxar a nossa orelha, porque geralmente nós prestamos atenção no erro do próximo, nós gostamos de criticar, nós gostamos de julgar e sempre achamos que nós somos os certos. Se nós temos uma convivência difícil, nós achamos que é o parceiro o complicado. Se nós temos um filho difícil, nós achamos que é o filho que é o problema. Se nós não conseguimos ter amigos, nós achamos que as pessoas que são estranhas. Nós não gostamos de olhar e apontar os nossos defeitos. Só que nós estamos aqui, nessa encarnação, nesse momento, para aprender a evoluir, para aprender as virtudes, para afastar de nós todo e qualquer pensamento que não vem de Jesus e que não vem de Deus, nosso Pai. Então, essa transformação moral, ela mexe mesmo, né? Bem lá no nosso interior. Então, nós precisamos passar a prestar atenção em nós. E fazer como Santo Agostinho sempre nos pede, ao deitar, fazer uma análise de como foi o nosso dia. Se nós magoamos alguém, se nós ofendemos alguém, se nós deixamos alguma coisa para fazer. Porque como nós somos espíritas, nós sabemos que somos espíritos eternos, mas que a cada momento nós podemos pegar a nossa bagagem e partir a parte espiritual. E que nós não podemos deixar para fazer as coisas amanhã. Temos que aproveitar, fazer hoje. Hoje é o momento. Hoje é a hora certa. E quando nós falamos em transformação moral, nós lembramos de Paulo de Tarso. E ele afirmava a importância do amor, a importância da vida, a importância do conhecimento e a importância do ser. Por mais que eu fale a língua dos homens, e ele falava todas as línguas daquela época, ele era o doutor da lei, inteligente, sábio. Por mais que eu domine todas as ciências, a ponto que eu tenha fé e até transporte montanhas. E que eu fale a língua dos anjos, se não tiver essa transformação. Se me faltar amor, se me faltar caridade, nada adianta. Então, a transformação moral é o amor, é a consideração, é o respeito, é ser humano, é valorizar as pequenas coisas, é valorizar as pessoas que caminham conosco nessa jornada evolutiva. A transformação moral é a caridade. E nós sabemos que a caridade é a união da fé e da esperança, que precisa desenvolver em nossos corações. Então, Paulo nos ensinou que o conhecimento é importante, faz parte da nossa vida, mas que o sentimento é o que comanda a nossa vida. É o sentimento que traz a luz para dentro de nós. É o sentimento que traz o magnetismo e a sintonia com Jesus. E ele ainda continua. Por mais que eu doe tudo o que eu tenho e até entrego meu corpo para ser queimado em benefício de outrem, de nada adianta se me faltar o amor, se me faltar a caridade. O amor é a síntese de tudo na nossa vida. É através do amor que nós adquirimos todas as virtudes, que nós trazemos para nós todos os sentimentos de bem-querência. O amor é o que tem que comandar o nosso pensamento, que tem que comandar
a nossa esperança para que nós possamos chegar até as pessoas levando a energia de Jesus, porque nós já estamos dentro de uma casa de oração, nós já somos privilegiados, nós já estudamos o Evangelho de Jesus, então nós precisamos exemplificar. E quando então nós falamos em transformação moral, nós lembramos de vários vultos que caminharam com Jesus, ligado a Ele. Quantos foram os seus seguidores naqueles momentos iniciais e mais adiante, que tiveram a sua transformação na convivência com Ele, que sentiram a sua energia, que sentiram o seu magnetismo, que sentiram o seu amor e conseguiram assimilar os seus ensinamentos, mudando o comportamento, a atitude e fazendo a sua reforma íntima. Quantos viram as suas curas, os seus milagres e sentiram o impulso de melhorar o seu modo de ser. E a fé foi tão grande dentro de cada um deles, que muitos se entregaram nas arenas, muitos foram queimados, sem medo, porque era uma fé inabalável. E hoje nós que temos todo o conhecimento, quando qualquer coisa de ruim nos acontece, nós ficamos apavorados, nós nos entregamos, deixamos o desânimo chegar até nós, a desesperança. Esquecemos que nós temos o Mestre do nosso lado. Esquecemos que nós temos Jesus, que pulsa 24 horas dentro de nós, que é o arrimo da nossa vida. Então, vamos afastar todo e qualquer tormento. Vamos trazer dentro de nós essa fé e essa esperança. E para que nós possamos ter uma força hoje, nós vamos falar de Paulo. A transformação de Saulo para Paulo. Saulo, após o apredejamento de Estevão, naquele instante houve um sentimento de angústia, um sentimento de aflição muito grande, porque ele jamais poderia imaginar que Estevão era Ezequiel, irmão da sua noiva Abigail. E ele tinha convidado a Abigail para assistir, porque naquela época era um espetáculo, as pessoas colocavam as melhores roupas, as suas joias, para assistir aquele espetáculo horroroso nas arenas, a morte dos cristãos. E ela não gostava, ela era meiga, ela era sensível, e ela carregava já o sentimento do amor a Deus dentro do seu coração. Então ela não queria, mas Saulo insistiu tanto que ela foi, mas ela chega no final. Mas quando ela chega, ela vê aquela cena horrível, sangrenta, e de repente ela olha e ela vê o seu irmão sendo apedrejado. O desespero toma conta dela e ela grita para Saulo: é meu irmão. E Saulo, a hora que olhou para Abigail, falou: jamais, não é seu irmão, é Estevão. E ela disse: não, é Ezequiel. E ele se vê na frente, atirando a pedra. Estevão caído no chão, agonizando. Ele não podia acreditar que aquele homem era irmão da sua amada Abigail. E ela então corre ao encontro de Estevão, de Gesiel, agacha, coloca a cabeça no seu colo. E aí começa a chorar, o desespero é tão grande. Mas Estevão, com aquela grandeza, com aquela luz enorme, olha para ela e diz: minha irmã, não chore. Tinha que acontecer, era o momento. Saulo é uma boa pessoa. Tudo que ele faz é voltado aos princípios da lei mosaica, porque ele abraçou e ele é um doutor da lei. Ele ainda acalma o coração de Abigail referente a Saulo. Depois, pede para que Abigail faça a prece dos aflitos e agonizantes, que eles costumavam fazer, reunidos em família, junto com o pai e com a mãe. Abigail e Gesiel, eles eram filhos de judeus. A mãe já havia desencarnado há muito tempo e era o pai que cuidava dos dois. Eles moravam na Grécia. Abigail tinha 18 anos e Gesiel 25. Gesiel, desde pequeno, foi um menino meigo, calmo, sereno, estudioso, gostava de ler, e ele apreciava muito os ensinamentos de Isaías,
que já anunciava a vinda do Mestre. E contava no ano de 34, um ano após a morte de Jesus, os romanos dominaram a Grécia, fizeram cruéis, matanças, foi uma barbaridade. E nessa revolta, mataram o pai de Abigail de Jesiel. Abigail conseguiu fugir com um casal, Zacarias e Ruth, que adotaram como filha para Jerusalém. Mas Jesiel foi levado para trabalhar nas galeras, nas embarcações romanas. Só que ele sempre foi muito meigo e sereno. E tudo que ele fazia com bondade. Todo o serviço para ele era digno. Então ele trabalhava e ele suportava tudo com resignação, com paciência e com carinho. Certa vez entra naquela embarcação um ilustre romano, um jovem chamado Sérgio Paulo. E no meio da viagem ele adoece, adquiriu uma febre maligna. E ninguém queria ficar perto do moço. Ninguém queria lembrar-o de Jesiel. E ele foi. Fez tudo para ajudar aquele moço. E com a mediunidade de cura, lógico, né? Orava. O moço conseguiu a cura. Só que o moço a cura, mas Jesiel adoece. Foi contaminado também pela febre. E eles, então, todos na embarcação, era uma regra, queriam jogar Jesiel no mar. Mas Sérgio Paulo, tamanha gratidão, pediu para que não fizessem isso, que deixassem o moço numa praia de Jope, no porto da Palestina, e para que ninguém ficasse sabendo, então, e não fosse julgar eles com as leis romanas, eles então constaram no livro de bordo que Jesiel fora lançado ao mar. Mas não, deixaram na praia, e Sérgio Paulo deu uma bolsa com o dinheiro e disse para ele que, se caso ele conseguisse sobreviver, que ele fazia um favor para trocar de nome, para não causar nada de ruim para ele. E assim foi feito, deixaram ele na praia. E ele ali com febre alta, agonizando, chega o malfeitor para roubá-lo. Só que ele, naquela meiguice, naquela doçura que ele era, ele não reagiu. Ele entregou a bolsa para o malfeitor e pediu um favor. E por ele ser tão meigo, ele estava correndo até risco de vida. O malfeitor olhou para ele e ouviu o que ele queria. E ele pediu se poderia levá-lo até um lugar onde alguém pudesse curar, que ele estava muito mal ali. E o moço, aquele malfeitor, leva então Jesiel até a casa do caminho em Jerusalém, onde ele foi cuidado por Simão Pedro. Ele ficou 2 semanas agonizando, entre a vida e a morte. Mas ele conseguiu sobreviver. E Pedro, então, passou a falar desse Jesus, a falar desse profeta. Passou a evangelizar Jesiel. E ele, que já estudava todos os ensinamentos naquela época, esperando, sabia que o Mestre, que ia chegar o Messias, aquela febre brotou tão grande dentro dele, que ele passou a trabalhar também em nome de Jesus, ensinando e ajudando todos que chegavam até ele. E mudou o nome de Jesiel para Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Primeiro tinha fé inabalável pelo nosso Mestre Jesus. Com a morte de Estevão, houve um rompimento do noivado de Saulo e Abigail. Ela retorna para o seu lar, eles moravam afastados, numa aldeia, num sítio. E ele, então, mais nervoso ainda, mais agressivo ainda, porque ele não compreendia, ele tinha matado o irmão da sua noiva e tinha perdido a sua noiva. O orgulho falava mais alto dentro dele. Mas chegou uma hora que a saudade foi mais forte, que o amor foi mais forte, e ele volta a procurar Abigail. Só que ele encontra ela muito doente, nos seus últimos momentos. E Abigail, então, desencarna.
nos braços de Saulo. Aquilo para ele foi uma dor. Ele não conseguia aceitar, ele não conseguia imaginar a vida sem Abigail. E ele ficou mais descrente ainda, ele ficou mais revoltado ainda. E passou a agredir mais os cristãos, a perseguir mais os cristãos. Um dia ele ouve falar de um tal de Ananias, que ficava na região de Damasco, e que esse Ananias, ele arrebanhava todos os cristãos, que ele também curava, que ele também ensinava em nome de Jesus. E aquilo foi crescendo, aquela revolta, e ele então sentiu vontade de ir atrás de Ananias. A ira era muito grande. Pega uns 4, 5 soldados e sai à procura de Ananias. Só que quando ele estava na estrada, indo para Damasco, naquele sol forte, naquela raiva, com aquela ira, de repente, uma luz enorme naquela estrada. E ele vê o vulto, ele fica extasiado com o que era aquilo. E Emmanuel nos conta que Saulo caiu da montaria naquele momento, e a figura luminosa aparece para ele. Era Jesus. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és? Sou eu, Jesus. E naquele momento, Saulo começa a sentir algo diferente. O magnetismo de Jesus toma conta de todo o seu ser. E ele viu que realmente ele era verdadeiro. Quantos crimes, quantas coisas erradas, quantas barbaridades ele fez contra aquele mestre que realmente estava ali na frente dele. E que ele era verdadeiro. A luz era tão forte que cega Saulo. E ele diz para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus disse para ele ir até a cidade de Damasco, que lá ele veria o que fazer. E ele então pede para que seus soldados o carreguem. E eles o levaram até uma hospedaria em Damasco. E lá naquele silêncio, na escuridão, mas com uma alma diferente, com o seu pensamento diferente, ele começou a analisar tudo o que tinha acontecido para ele, tudo que ele tinha feito. E ele foi fazendo naquele momento a reforma íntima. Ele foi vendo que realmente o amor comanda o coração das pessoas, que aqueles cristãos que se entregavam para aquelas feras horrorosas, que deixavam ser queimados naquela fogueira, era o amor de Jesus, era o magnetismo, era aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Porque se naquele momento pedisse para ele a prova maior, ele também teria se entregado. E acontece uma coisa extraordinária. O perseguido vai atrás do perseguidor, porque Jesus recomendou a Ananias que fosse socorrer Saulo. E ele vai ao encontro do Saulo, e chega lá e encontra ele completamente diferente. Teve uma mudança imediata. Teve naquele momento a conscientização da verdade, que até então não acreditava. E Ananias então socorre Saulo e começa a doutrinar Saulo. Então, a cegueira externa de Saulo o ajudou a eliminar a cegueira interna que ele trazia dentro de nós. Como nós trazemos essa cegueira muitas vezes. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida e nós não valorizamos. Quantas curas nós já recebemos e nós não percebemos. Quantas coisas boas a nossa vida traz e nós não valorizamos a nossa vida. Nós não valorizamos o nosso ser. Nós não respeitamos a nós mesmos, porque nós trazemos dentro de nós essa cegueira. Então, a cegueira física estava apenas projetando a cegueira que já havia nele há muito tempo. Muito tempo. E é isso que Jesus pede para nós. Clareie a vida de vocês. Ilumina a alma. Entende o porquê da vida. Entende que vocês são espíritos eternos. Jesus fala isso para nós o tempo todo. E tudo que está acontecendo hoje é passageiro. Quantas coisas boas nos esperam.
Tem vontade de chorar? Chora. Mas limpa os olhos, limpa o rosto, levanta e caminha. Essa é a fé que Jesus pede para cada um de nós. Porque quando nós temos fé, nós temos a esperança. Então nós sabemos que todos os nossos tormentos, que todos os nossos problemas são passageiros. E Ananias então cura, estende sua mão sobre Saulo. E Emmanuel diz que caíram como escama de luz de seus olhos. E ele então passa a ter a consciência, o entendimento. Por isso ele diz, eu era cego e agora eu vejo. E nessa hora a visão da vida, da verdade, das coisas eternas do Mestre passaram a ser para ele um objetivo da sua vida. E é esse que tem que ser o nosso objetivo. Nós procuramos tanto a paz, nós procuramos tanto a felicidade. E ela caminha conosco, do nosso lado. Só que nós substituímos essa paz, essa alegria, por tormentos materiais. Nós achamos que a nossa alegria é comprar um carro novo, uma roupa nova, um sapato novo. São tudo coisas momentâneas. A verdadeira felicidade é o bem que nós fazemos ao nosso próximo. É todas as energias positivas que nós emanamos para as pessoas. É quando nós estendemos as mãos, é quando nós abraçamos, é quando nós doamos o nosso tempo. Essa é a verdadeira felicidade. E Saulo não seria Paulo se Paulo já não estivesse dentro de Saulo. Então nós hoje entendemos Saulo antes do Espiritismo, antes de estudar a doutrina espírita, de entrar numa casa de oração, que nós não entendemos o significado todo da vida de Jesus. Tudo era decorado, né? Tudo era... não tinha razão, nós não estudávamos. E Paulo passou a fazer parte da nossa vida quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a entender, quando nós abrimos o Evangelho e falamos, nossa, essa lição serve para mim e não para o outro. Então, nesse mundo de Saulo para Paulo, teve muita caminhada, muito sofrimento. Então, toda mudança é sofrida, toda transformação é sofrida. Mas é uma bênção na vida de cada um de nós. Nós precisamos aprimorar os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos. Precisamos agir com a razão, unido com o amor. Porque ainda deixamos o orgulho nos cegar a visão? Se Jesus ensinou o perdão até no momento da sua crucificação. Porque ainda nós nos deixamos levar pelo sentimento de vingança, de egoísmo, de ira, né? Uma pequenez que deixa a gente tão escurecido, tão endurecido. Se Jesus deixou o amor como o maior mandamento, porque ainda vivemos pensando exclusivamente em nós, no eu, esquecemos que Jesus ensinou que nós precisamos um do outro, que nós somos nós, que ninguém caminha sozinho nessa vida, que nós precisamos um do outro e que nós estamos numa jornada. Então, aquele que nós achamos que hoje pode ser um inimigo, ele pode ter sido alguém muito importante na nossa vida lá atrás. E aquele que muitas vezes nós deixamos de lado, pode ter sido alguém muito íntimo também nosso. Quantas vezes nós achamos que a nossa família é aquele círculo pequeno, pai e mãe, avô, avó, filhos, tios, e não. Nós temos uma família espiritual. Nós somos irmãos em humanidade. Às vezes aquele vizinho que precisa tanto de você, tanto de um sorriso, tanto de uma compreensão, nós viramos as costas porque nós temos antipatia. Será que ele nunca fez parte desse círculo que hoje nós achamos que é a nossa família? Será que ele nunca foi um avô, uma mãe, um pai? Nós sabemos que temos a família espiritual, que essa é a verdadeira, e que a nossa família consanguínea é a bênção para o nosso crescimento. Muitos vêm em missão, muitos vêm em prova.
Então nós precisamos amar as pessoas, conviver com as pessoas, olhar nos olhos e agradecer a oportunidade. Precisamos ter consciência que ser bom para o próximo não é somente bom para o outro, mas para nós, é bom para nós mesmos, nos deixa em equilíbrio com a lei do amor. Porque Jesus nos disse, ame seu próximo como a ti mesmo. Só que para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, primeiro nós precisamos cuidar de nós, nos respeitarmos, direcionar nossa vida para o bem. E como nós fazemos isso? Orando por nós, pedindo forças, para não cairmos em tentações, para não desviarmos da nossa rota, da nossa meta, da nossa estrada. Que nós possamos ter paciência, tolerância, que possamos aprender com tudo que está à nossa volta. E a prece, ela é um escudo bendito para nós. Então, vamos orar quando nós acordamos, pedindo a proteção. Vamos fazer uma prece, uma leitura, para amenizar, né, o nosso dia. Quando nós estivermos passando durante o dia, quando acontecer qualquer coisa que possa nos contrariar, vamos fazer como o Chico nos ensinou, né? Põe um gole de água na boca, dá um tempo, refresca, silencia um pouco o nosso coração. Vamos deixar os nossos instintos um pouco de lado e agir mais com amor. Ao deitar, vamos orar por nós, pedir a nossa proteção, que nós possamos nos desligar do corpo, mas ficar em sintonia com os nossos benfeitores, a fazer uma caridade, estudar e retornar de manhã fortalecidos, preparados. Quantos problemas nós podemos resolver durante a noite e já amanhecer com a solução quando nós temos a prece. Cuidar dos nossos sentimentos e cuidar do nosso espírito, porque senão nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Não adianta nós queremos ajudar e esquecer de nós mesmos. Nós temos que ter essa energia, nós temos que ter essa força, estar preparado para poder socorrer. Se nós temos o hábito da prece, se nós temos o hábito dos bons pensamentos, se nós estamos em sintonia com a nossa programação espiritual, nós emanamos luz, o perfume espiritual. E as pessoas que precisam de ajuda, elas chegam até nós como iguaizinhos às abelhas, quando elas sentem o perfume da flor e vão atrás do néctar. Então, essas pessoas chegam até nós para serem ajudados sem que nós precisamos ir até elas. O nosso magnetismo, o nosso perfume espiritual atrai as pessoas. E muitas vezes nós ajudamos sem saber que nós estamos ajudando, só com a nossa energia. Então, vamos mudar, vamos acalmar os nossos sentimentos, vamos parar de criticar as pessoas, vamos parar de ver defeito nas coisas, vamos tirar o sentimento de pessimismo de dentro de nós. Nós estamos num momento agitado, né, nesse momento político. Vamos pedir, vamos orar para que a espiritualidade nos intue, né, a quem votar, sem criticar. Vamos pedir para que a espiritualidade nos intue a fazer as coisas certas para as pessoas certas e para nós. Então, a verdadeira ajuda que nós podemos dar a alguém é o exemplo. E quando nós nos encontramos, quando nós nos estabelecemos um relacionamento com Deus, quando nós fazemos a luz sair, irradiar de nós, o nosso exemplo contagia. Então, essa é a verdadeira caridade. Essa é a verdadeira caridade que Jesus pediu para cada um de nós. Conta que 2 amigos, já idosos, estavam caminhando numa estrada, indo para uma cidade, ainda era longe, estava muito frio, estava geando.
E eles com dificuldade, caminhando, depressa, porque vinha vindo uma tempestade. Mas, de repente, eles escutaram o choro de uma criança. E um olhou para o outro e foram atrás. E quando viram aquela criança caída, um olhou para o amigo e disse: eu não quero, não estou vendo. Eu vou embora porque eu não quero, eu não vou morrer no caminho. Eu não tenho força para carregar mais essa criança. A tempestade vem vindo. Eu não vou parar para socorrer. O outro falou: mas como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos deixar essa pobre criança morrendo à míngua, gelada? Você faz o que você quiser, eu vou embora, eu quero chegar logo na cidade. Eu não quero morrer. E eu tenho muitas coisas para fazer. E deixou o amigo. O amigo foi lá naquela criança, idoso, com muita dificuldade, carregou, ajeitou no seu colo, coração com coração, batendo a mesma sintonia. E caminhando com dificuldade, ele foi. Aquela chuva, aquele frio, aquilo congelava. Mas o calor humano, o calor um do outro, foi dando força para ele. Quando ele chegou na cidade, foi até a hospedaria, e perguntou pelo amigo, o amigo ainda não estava lá, não estava presente. E ele ficou apavorado: mas o que será que aconteceu com meu amigo? Ele foi socorrido, a criança foi socorrida. No outro dia foram procurar o amigo. O egoísmo gelou tanto a sua alma que ele acabou desencarnando no caminho. Então, nós precisamos analisar a nossa vida e lembrar que ajudando, seremos ajudados. Dando, nós iremos receber, que essa é a lei divina. Então, se nós queremos amor, se nós queremos carinho, se nós queremos atenção, se nós queremos ser socorridos, nós temos que amar, socorrer, entregar um para o outro. Amar as pessoas como elas são, com os seus defeitos. Cada um tem o seu limite, cada um tem um grau de evolução. Esses são os ensinamentos de Jesus. Então vamos fazer a nossa reforma. Vamos carregar o Mestre dentro de nós e levar esse Mestre para todos aqueles que estão precisando. Que assim seja. Que Jesus possa iluminar, possa acariciar todo o coração aqui presente, de irmãos encarnados e desencarnados. E que vocês possam levar essa energia de paz e essa energia de amor para todos aqueles que estão nos seus lares esperando. Que assim seja.